Fala galera, tudo na paz? Vamos descobrir então quem é realmente o pai da Copa? Quem foi o inventor? Qual foi o propósito? Por que ele criou? Então confira com a gente aí nesse vídeo que está chegando agora. O futebol foi criado pelos ingleses, todo mundo já sabe sobre isso. Mas realmente como é que funcionou os campeonatos, como é que surgiu as coisas e organizações? Então vamos lá. Em 1904 o futebol precisou começar a se organizar. Começaram a surgir ligas, começaram a surgir outras coisas. E em 1904 eles começaram a criar organizações para reger o futebol. E com isso surgiu a primeira organização mundial, que é a FIFA, que é existente até hoje, é o maior órgão do futebol. Ela é responsável por todos os campeonatos, por todos os times, clubes, seleções, tudo é regido pela FIFA. E ela foi criada em 1904. O primeiro presidente da FIFA foi o Roberto Guerrin. Ele criou e ali ele começaram agora a se responsabilizar pelos campeonatos, pelos torneios, pelas entidades. E eles tinham que se filiar à FIFA para poder participar desses campeonatos. E aí, assim, começaram a organizar o futebol. E hoje é a maior potência, de organização de esporte regida no mundo, é a FIFA. Começou lá na França, em Paris, e logo depois se transferiu para Zurique, até hoje, onde é a sede da FIFA, da Federação Internacional de Futebol Association. E assim começou a trabalhar, lá em 1904. A partir daí eles começaram agora a cogitar fazer um mundialito, que envolvesse, no caso, uma organização global de futebol. O futebol começou a se tornar muito forte e começou a criar clubes, seleções e começaram a participar. Não sei se você sabe, o futebol foi o segundo esporte coletivo a fazer parte de uma Olimpíadas. E aí, a partir das Olimpíadas, o futebol começou a ganhar forças, começaram a ser disputas de países. E por que não fazer um campeonato global, Esse era o sonho deles. E eles começaram a cogitar. Roberto começou a levantar essa vontade, junto com Júlio Rimet, sobre o futebol. Só que com o pessoal assim negativo, não dá certo, e logo estourou a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, isso praticamente jogou uma balde de água fria na ideia de fazer uma competição global. E aí eles começaram a perder forças e aí o pessoal não precisa mais falar sobre esse campeonato. Talvez um campeonato europeu foi o sonho deles. Eis que surge Júlio Rimet com o seu sonho de visionário, Ele queria porque queria, ele era um dos caras que mais reforçaram essa ideia no começo. E ele foi lá, começou a trabalhar em cima disso. Quem foi Júlio Rimet? Júlio Rimet é considerado hoje o pai da Copa, o criador da Copa do Mundo. Mas como começou? Era um garoto novo, lá da França, um francês. Ele vivia lá no leste da França, onde ele morava com seus pais, com seus avós, era um pessoal do campo, Então eles trabalhavam no campo. Só que começou a vir crises na França e os pais dele, por causa de falta de dinheiro, foram para Paris para poder tentar ajudar e levantar um pouco mais de dinheiro e conseguir viver a vida deles. Só que Júlio não acompanhou seus pais, ele continuou no campo com os seus avós, porque tinha lá os seus fazeres, seu campo, tinha um redemoinho que eles tinham lá na vila deles e eles eram responsáveis e eles tinham que cuidar, e ele ajudou os seus avós a cuidar. Só que com a crise depois da guerra, ali próximo da guerra, eles também tiveram que vender todas as suas coisas, as suas terras, o seu moinho, e eles também foram para a França, mais especificamente em Paris, onde eles começaram ali a desenvolver, e Júlio começou a crescer, estudar e começou a trabalhar ali na França. Júlio era apaixonado pelo esporte e ele começou a acompanhar os eventos esportivos, começou a acompanhar as Olimpíadas e especificamente o futebol. Se tornou jornalista e aí em 1918, para 1919, ele começa a fazer a primeira organização de futebol da francesa, a FFF, esse símbolo aqui, onde ele criou junto. E aí ele começou a falar e tratar sobre a organização dos campeonatos franceses, dos clubes franceses e também da seleção francesa. Júlio Rimet era um visionário e apaixonado por futebol e os projetos dele eram muito fortes. Ele foi ganhando forças e logo em seguida, em 1920,
lá no congresso da Antuérpia, Julius foi nomeado presidente da FIFA, a maior entidade de futebol do mundo. E ali começou a ganhar forças o quê? O campeonato global de futebol. Julius achava que com isso ele conseguiria fazer paz no mundo, trazendo através do futebol. E ele começou a trabalhar com isso. Começou a ir atrás dos europeus, né, das organizações europeias para poder conversar e discutir sobre esse campeonato. Só que em 1924, eis que surge a tal da Celeste Olímpica, encantando a todos que eram apaixonados por futebol, inclusive Jules Rimet. Ele começou ali agora e falou assim: não, nós precisamos fazer um campeonato global, não podemos ficar só nos europeus, temos que estender para o mundo inteiro. E junto com isso aí vamos transmitir paz, né? Vamos trabalhar com a paz no futebol, paz no mundo. E ele começou a trabalhar isso e isso começou a ganhar forças. E ele começou a se reunir. Teve o seu compatriota, né, o Henri Delaunay, se não me falha a memória, ele começou junto com ele era secretário da Federação de Futebol Francesa, começaram a trabalhar ali para organizar a Copa do Mundo. E aí eles começaram a juntar algumas associações, juntaram o pessoal da Tchecoslováquia, o pessoal da Áustria, Itália, França e Hungria. E ali eles começaram a colocar no papel algumas coisas para fazer a primeira Copa do Mundo. E aí começaram, onde vamos sediar, como vai fazer, onde vai acontecer. E em 1928, na Olimpíadas, no Uruguai, esse surge 1928, perdão, não Olimpíadas no Uruguai, surge a Celeste Olímpica lá no Uruguai, bicampeã olímpica, e eles começaram a falar assim, não, vamos fazer, e ali eles começaram a colocar no papel. O Uruguai se propôs a sediar a primeira Copa do Mundo, porque os países europeus não queriam colocar devido ao mal-estar da guerra, eles não queriam trazer os países, ficaram meio preocupados, eles começaram a tirar suas candidaturas da primeira Copa do Mundo e também não participar. Só que a Copa do Mundo de 1930 foi feita no Uruguai, totalmente distante da Europa. E naquela época era só transatlântico, né, que era a viagem. Não tinha avião, não tinha facilidade de voar de avião até o outro país. Então eles fizeram o quê? Vamos fazer lá. Só que aí todo mundo precisou tirar suas candidaturas e ficou só o Uruguai, e o Uruguai acabou sediando porque era a comemoração do seu centenário de independência. Então eles fizeram de tudo para fazer, construíram um baita estádio que hoje é conhecido o Centenário, um dos estádios mais antigos, né, e muito conhecido, onde foi realizada a primeira Copa do Mundo. E aí o Uruguai colocou a sua candidatura e firmou, ele ajudou nos custos de translado do pessoal da Europa para cá, para a América do Sul, e depois uma estadia dentro do seu país. Nessa embarcação vieram apenas quatro seleções. Vou falar num próximo vídeo, né, que aí eu vou falar sobre a Copa de 1930, mas vieram 4 seleções, todas juntas no mesmo navio. Júlio chamou seu colega, um amigo dele, artesão, e mandou criar uma taça, que é o nome dele é La Fleur, onde ele tinha a ideia de fazer a deusa da vitória, o deus grego, carregando a taça, né? Carregando a Copa do Mundo, né? E aí surgiu a primeira taça. Então essa era a ideia de construir essa taça, de forma que eles construíram, e aí ela veio junto na embarcação do navio para cá, para o Uruguai, junto com todas as delegações, 4 delegações, e aí para completar, utilizaram as seleções aqui da América do Sul, inclusive o Brasil, tá bom? Tivemos aí algumas seleções. Isso a gente vai estar ouvindo mais e falando mais um pouquinho depois no próximo vídeo, falando sobre a Copa de 1930. Se você curtiu, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, fala um pouquinho como é que você sabe, se você sabia ou não dessa história da Copa do Mundo, sabia ou não do pai da Copa, quem foi o pai da Copa. Então tá aí, o pai da Copa foi Jules Rimet, o inventor da Copa do Mundo, o sonhador, o criador, que hoje virou essa febre, e onde todos, né, têm paixão por isso. Você deve ter, se está assistindo até aqui, você deve também ter essa paixão pela Copa do Mundo. Só lembrando que a taça Jules Rimet não era o nome dela antes, tá? Ela recebeu esse nome depois da Copa de 1962, se me falha a memória, pra frente, que aí começou a passar o nome de Jules Rimet, ok? Valeu por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o seu like,
Estamos próximos aí para falar da próxima Copa de 1930. Não perca, vai ser muito legal e foi um prazer estar com vocês. Um abraço, fique com Deus.